Cara, eu queria destacar aqui três jogadores que são realmente impressionantes e nessa terça-feira, na verdade, de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, brilharam aos olhos do continente inteiro com atuações realmente impressionantes. Primeiro, dois corintianos, Rodrigo Garro com um golaço de falta. Todo mundo sabe que bate muito bem falta, todo mundo sabe que consegue movimentar muito bem a bola. E todo mundo sabia que o Corinthians ia ganhar esse jogo porque a áurea da partida, você tem a despedida do Paulinho, você tem tantos outros fatores nesse jogo do Corinthians, a possibilidade de ser primeiro colocado, mas o Garro precisava ter feito esse gol, o Corinthians precisava abrir o placar logo, e o Garro conseguiu, um lance de gênio, uma batida de falta espetacular, abrir esse placar, e é um jogador muito impressionante, porque consegue fazer o diferente de uma maneira muito simples, né? É um jogador que consegue encontrar alternativas muito complexas com movimentos muito simplificados. Joga muito fácil, para simplificar demais o que eu tô falando. É um cara que joga muito fácil. E é realmente impressionante. No Campeonato Brasileiro está entre os líderes em assistências esperadas, né? Um cara que movimenta muito bem a bola e consegue colocar os companheiros em grandes situações para fazer o gol. É realmente impressionante o que joga o Rodrigo Garro. Mas a novidade dessa partida, porque isso não é novidade, o Rodrigo Garro tem jogado muito bem desde, na verdade, o Campeonato Paulista pelo Corinthians. O que surpreende, o que é novidade nesse jogo do Corinthians contra o Racing lá do Uruguai, é Igor Coronado. Surpreende porque, né, a expectativa já era muito boa na chegada, é um cara que realmente tinha essa expectativa por ser um jogador que se notabilizou lá no Oriente Médio, lá na Arábia Saudita é bem verdade, mas se notabilizou por ser um cara muito técnico, ser um jogador muito interessante. Mas no Brasil ficava muito a questão física, passou por lesão é verdade, retorna agora como titular do Corinthians e outro cara que é impressionante, o gol que ele marca é de uma simplicidade, entra muito também no que é o Garro, né? Uma simplicidade, mas alternativas muito simples de resolver um problema muito complexo. E vai muito de inteligência, vai muito de você ter essa capacidade de raciocinar muito rápido e encontrar alternativas muito interessantes. O gol que ele marca é sensacional. O gol que ele marca é um gol de típico camisa 10. Só que tem uma diferença entre Garro e o Coronado nesse time do Corinthians, que vai muito do esquema também do Antônio Oliveira, né? O treinador português se notabilizou por ser um cara que, e aí ele fala em entrevista recentemente isso também, ser um cara que aposta muito na relação entre lateral, médio e ponta. Lateral, médio e ponta. Então, por exemplo, você tem no lado esquerdo o lateral esquerdo. Você tem o Rodrigo Garro que aparece muito por ali, alterna bastante a verdade com o Breno Bidon. Agora, é um cara que consegue triangular muito bem de um lado do campo. Por exemplo, a relação o Rodrigo Garro e Wesley é muito interessante. E você tem no Coronado um cara que não é um médio, não é um meio campista, mas como um atacante pelo lado direito, consegue ir muito bem, né? E consegue combinar muito bem com os meio campistas, consegue ter essa utilização de espaço, sair da direita e fazer uma função de meio campista em vários momentos também. Então, apostando nessa relação de lateral, médio e ponta, o Antônio Oliveira consegue potencializar dois caras muito técnicos. E aí o resultado é o que foi essa partida. Vamos ver se vai conseguir manter exatamente isso. Mas eu quero ver como vai ser. Confesso que fico curioso como vai ser essa sequência dos jogos do Corinthians do Antônio Oliveira. Para deixar um dado sobre essa partida, Igor Coronado tentou 8 bolas longas e acertou 7. 3 passes decisivos, né? Passes que colocam o companheiro na cara do gol. Então é impressionante como conseguiu jogar e como estreou o Rodrigo Garro, né? Porque tinha feito atuações até legais, mas nada do que chegasse próximo da expectativa que ele mesmo se colocou, né? Que foi colocado também pela imprensa, pelo torcedor do Corinthians, até pelo nível do investimento que é necessário para trazer o Igor Coronado. Interessante, muito interessante esses dois meio-campistas, Coronado mais à direita, Rodrigo Garro mais centralizado. Agora, outro cara que me chama demais a atenção é o Léo Fernandes do Peñarol. 2 gols, tá? Um baita gol no primeiro tempo contra o Rosário Central. Consegue fazer uma jogada individual. Tabela também depois ali com o Sequeira, se eu não estou enganado. Recebe de volta, faz um baita gol pelo Peñarol para abrir o placar contra o Rosário Central. Jogo que vale classificação no grupo da Copa Libertadores. E aí com o jogo empatado, um jogo que se encaminhava para um empate lá no Uruguai, o Léo Fernandes faz mais um gol. Né? Consegue fazer ele iniciar a jogada, tem condução de bola, que é muito interessante, consegue ser um jogador de arrasto, né, de condução de bola, ele consegue combinar, recebe dentro da grande área e faz o gol novamente. Então um doblete no momento impressionante, quando vinha sendo criticado lá pela imprensa e pelo torcedor do Peñarol por também não conseguir resolver jogos grandes e jogos importantes, aparece na melhor situação. Grande jogo do Léo Fernandes, vai muito bem pelo Peñarol e é um cara que cabe em muitos dos meio-campos no Brasil hoje.
Passou pelo Fluminense recentemente, é verdade, um investimento que até é alto, mas para muitos times do futebol brasileiro tá abaixo do teto. E não foi bem no Fluminense, não dá pra gente dizer que ele teve um destaque no Fluminense. Mas no Peñarol é um jogador que, olha, tem feito muito bons jogos, principalmente na questão de finalização, né? Finaliza muito bem a jogada com a perna esquerda, tem uma bola parada de se impressionar, e resolveu a partida contra o Atlético Mineiro lá no Uruguai também, de impressionar. As duas batidas de falta dele renderam 2 gols, não de forma direta, mas renderam 2 gols. Tem uma matéria no El País falando sobre o que é o knuckleball, né? A folha seca, como diria o brasileiro, sobre essa batida de falta do Léo Fernandes, que também é muito interessante também. Tem quase 3 passes decisivos de média, tá? De média no campeonato uruguaio, em que o Peñarol é líder e está invicto. É um destacaço e cabe em qualquer time do meio campo, cabe em qualquer meio campo de um time brasileiro, tá? Não sei se talvez Palmeiras, vai pegar Flamengo, vai pegar Atlético Mineiro, os times de maior investimento. Mas no segundo escalão do Brasil ele entra. Entra no Atlético Paranaense, entra no próprio Corinthians, brigando muito, é verdade, com o Igor Coronado ali, mas tudo bem. Entra no São Paulo, entra em muitos times do futebol brasileiro, com o futebol que está jogando nesse momento. E é interessante a gente ver isso, né? Porque tem o caso do Terans, o próprio Terans está no Fluminense. Ele vai no Atlético Mineiro e não consegue jogar. Aí ele vai jogar no Peñarol. E aí joga muito bem. Aí é comprado pelo Atlético Paranaense, consegue ter grande resultado no Brasil. Depois sai, vai jogar no México e retorna ao Brasil para jogar no Fluminense. Não conseguiu ter espaço, não conseguiu jogar até esse momento. Então talvez seja algo interessante. O contexto importa muito nesses casos aí. E o Léo Fernandes está muito bem no Peñarol. E é um cara que tem características muito interessantes e que, se potencializadas, resolvem partidas, como resolveu contra o Rosário Central. Enfim, queria deixar essa reflexão, esse pensamento sobre Rodrigo Garro e Igor Coronado, uma dupla impressionante no Corinthians, e sobre o Léo Fernandes, que está no Peñarol, está emprestado pelo Toluca no Peñarol nesse momento. Vamos ver se alguém vai atrás do Léo Fernandes nessa janela de meio de ano. Quero ver, cara. Tô bem interessado na evolução da temporada desses 3 jogadores.